Viva para construir. No mundo onde a maior parte das pessoas está vivendo para destruir ou paradas, na melhor das hipóteses, nós, crentes em Cristo Jesus, nascidos de novo pelo poder do Senhor, somos chamados para edificar, para construir e construir a vida holisticamente, está na sua totalidade. Não apenas construir numa área e destruir todas as outras, mas construir tudo. Deus quer edificar uma grande obra em nossas vidas. O livro de Neemias é sobre esse construir. Lá no Velho Testamento, 6 séculos antes de Cristo, está Neemias, numa grande obra de construção dentro do plano de Deus. Temos pensado neste livro, vamos continuar pensando nesta noite. Viva para construir. Vamos lembrar o cenário onde está inserido Neemias, o participante principal, personagem principal deste livro, chamado Neemias. O povo de Israel, no 10º século, se divide em 2 reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, lamentavelmente. E o Reino do Norte continua num caminho muito longe de Deus e finalmente chega um momento, 722, quando o grande império da Síria vem sobre o Reino do Norte e destrói, leva muitos cativos, etc. Um dia muito triste. O Reino do Sul continua mais algumas décadas, mas também caminha muito longe do Senhor, e chega o momento, conforme os profetas anunciaram, quando Deus envia a correção, permitindo que a Babilônia, agora o grande império, o novo grande império na região, venha e domine o Reino do Sul, onde estava Jerusalém. E depois de mais de um ataque, chega aquele dia quando eles vêm para um ataque muito destrutivo, em 587, sob a liderança do rei Nabucodonosor, grande império da Babilônia, destrói Judá, destrói Jerusalém, destrói o templo, as muralhas de Jerusalém, e leva milhares, os mais promissores cidadãos cativos para a Babilônia, para um exílio. Mas Deus prometeu que haveria o tempo da restauração, e quando o povo então se arrependeria e voltaria para a terra. E Deus move reinos e reis. Em 539, o rei Ciro da Pérsia derrota a Babilônia. E agora então a Pérsia é o grande poder, o grande império. E Ciro, rei persa, tem uma outra política em relação aos povos dominados. E então ele permite que os exilados voltem para as suas terras. E isto acontece com o povo de Israel, que volta em algumas levas. O livro de Esdras, antes do livro de Neemias, é sobre o início dessas voltas. Neemias é parte dessa história, desses retornos. Zorobabel, o personagem de Zorobabel no livro de Neemias, lidera a primeira leva e ele reconstrói o templo em Jerusalém nesse retorno. Mas muitos estão ainda lá na Babilônia, como é o caso de Neemias. Neemias está na Babilônia, é uma pessoa privilegiada, trabalha junto ao imperador. Agora, já passadas décadas, não é mais Ciro, mas Artaxerxes I. E ele está lá na corte, então, trabalhando para o rei, num posto de confiança, copeiro, na verdade, uma posição que precisava ter o preparo adequado e ser de muita confiança. Era alguém, então, bem escolhido pelo rei, que estava muito próximo dele e dialogava muito com o rei. Bem, lá ele está, então, na Babilônia, e ele recebe alguns visitantes que vêm de Jerusalém e traz a reportagem que a situação é desanimadora, as muralhas estão todas destruídas. E naqueles dias, os muros eram fundamentais para a formação da comunidade, a cidade. Neemias fica triste, ora, e finalmente, aquilo que nasceu no seu coração, Deus confirma. Ele quer voltar, ele quer ir a Jerusalém, reconstruir as muralhas. Com jeito, estratégia, ele se aproxima do rei com esta ideia um dia, e acha graça diante dos olhos do rei com a sua proposta, e o rei lhe dá então toda a autoridade para voltar e reconstruir. Ele volta com uma caravana oficial, etc., com todas as procurações. Isto em 445. Neemias volta para reconstruir os muros de Jerusalém, 445 a.C. Então este é o livro, ou melhor, é o cenário onde está o livro, e Neemias, o seu personagem principal. Nosso texto de hoje, no capítulo 5, vamos ver do verso 14 até o verso 19. Antes de lermos o texto da noite, vamos ler
Vamos lembrar aquele verso deste livro, do livro de Neemias, que expressa bem a ideia e o conceito deste livro. No capítulo 6, o verso 3, é um verso chave para nos dar bem a perspectiva da mensagem do livro. Neemias está lá em cima das muralhas, trabalhando com afinco. Se lermos o livro, vamos ver como é grande o empenho, etc. Mas há oposição àqueles que querem que a obra pare. E Neemias constrói, leva o povo a construir diante de grande oposição. E a oposição adota diversas táticas, e elas falharam, e finalmente eles experimentam a seguinte tática: enviam mensageiros para chamar Neemias para uma reunião num outro lugar, num encontro. Vamos sentar, vamos conversar. E eles chegam lá, encontram Neemias, então, lá em cima, e eles dizem: Neemias, estão lhe convocando para uma reunião, fulano e fulano, as autoridades ao redor, e querem conversar e acertar as coisas com você. E Neemias sabe da intenção deles, que é uma intenção má. E Neemias responde a eles, então, o que no verso 3? Estou executando um grande projeto, não posso descer. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Meu irmão, minha irmã, que Deus esteja executando um grande projeto na sua vida, na sua casa, na sua vida nesta igreja. E isso esteja tão claro para você, que nada faça você interromper e que você não desça para nada. O mundo vai pedir para você descer, a televisão vai pedir para você descer, os amigos, a família. Diga: não posso descer. Estou executando um projeto grande demais com o Senhor na minha vida. Neemias capítulo 5, do verso 14 até o verso 19. Palavra de Deus que encontra todos os corações aqui nesta noite, que cada coração se abra para a palavra do Senhor nesse instante. Diz assim a narrativa: além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas, por temer a Deus, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens, entre judeus do povo e seus oficiais, comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigia a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. Albert Schweitzer foi um alemão formado em filosofia, teologia, tornou-se professor universitário, requisitado nas universidades europeias, foi pastor lá na sua terra, músico, grande aptidão, dizem que foi um dos melhores intérpretes de Bach, tocando o seu órgão. E lá estava ele nesta vida, quando entendeu que havia um lugar de grande necessidade no mundo que ele precisava atender, ajudar. Ele estava pensando no Gabão, na África, em Laberém.
Aquela altura da sua vida, já com essa situação e condição de vida, ele foi estudar medicina para ser um médico. Depois de tudo que já tinha feito, estudado e que já conhecia, se tornou médico e foi para o Gabão, onde estabeleceu um hospital para atender uma população muito carente naqueles dias ali. Mas, em 1952, ele foi contemplado com o Prêmio Nobel da Paz. E ele volta lá da África, depois de muito tempo lá. Volta à sua terra. E quando ele desce, um dado momento na parte da viagem, quando ele toma o trem, ele desce então do trem na estação. E como acontecia, era muito comum nessa volta dele, os jornais noticiaram, ele havia ganhado, então, sido contemplado com o Prêmio Nobel. Estavam ali repórteres, líderes, homens importantes da comunidade, e mais à distância um pouquinho, sempre um povo, uma multidão. E ele desce do trem e começa a pipocar as câmeras fotográficas daqueles dias, com aqueles flashes, não é? Antigos, que explodiam. E ele desce do trem, e aquele povo todo, e logo vem encontro ali uma comitiva de dignatários, pessoas importantes, autoridades das cidades, para receber o grande doutor Albert Schweitzer. E quando eles já estão quase próximo dele, ele dá as costas para aqueles dignatários locais. E todos param para observar o que aconteceu. E ele dá uns passos à frente, se distancia e vai ao encontro de uma senhorinha idosa, e carregava 2 malas de forma sacrificada. E ele toma as 2 malas daquela senhora e todos observam a distância. Ele carrega as malas até o ponto do ônibus que ela pegaria ali na estação do trem, deixando o trem. E ajuda a subir no ônibus, deseja ela boa viagem. Lá está toda a multidão, os repórteres e os dignatários. E diz a história que, naquele momento, todos os importantes começaram a procurar uma velhinha na estação do trem para ajudar. Também dizem que o jornal, no dia seguinte, disse que esta foi a primeira vez que o repórter tinha assistido um sermão andante, ambulante, ver o comportamento do Dr. Albert Schweitzer. Maravilhoso ver pessoas assim, elas fazem diferença. Pessoas que, onde estão, procuram cooperar de uma forma que expressa grandeza, nobreza elevada, uma visão altruísta, muito além de pensarmos em nós mesmos, em nossos umbigos, e até pensarmos com os nossos umbigos muitas vezes. Pessoas que estão olhando além, olhando naquilo que constrói, que edifica, e por isso cooperam com grandeza. E nesse texto, a palavra de Deus, temos algo nessa direção, na forma de se portar de Neemias. A mensagem desse texto, no meio dessa semana, é esta: coopere com grandeza. Seja um cooperador com grandeza, ou de grandeza, se preferirmos. Deus quer construir, o diabo e o mundo querem destruir. E como destrói? Deus quer nos construir enquanto indivíduos, e construirmos com indivíduos dentro da família, e construir a família. Deus criou o ser humano e quer vê-lo edificado e não destruído. Criou a imagem e semelhança. Depois Deus criou a família, o casamento e família, então. É criação de Deus a família. E Deus quer ver a comunidade, família e casamento sendo edificado e não destruído. Edificar o ser humano e edificá-lo então dentro dessa comunidade, família, casamento. Depois Deus vem estabelecer e criar a igreja, Israel, depois a igreja em continuidade na sua história da salvação. E Deus quer ver a sua igreja, como queria ver Israel no Velho Testamento, no caso aqui no tempo de Neemias, quer ver a sua igreja hoje edificada, construída e não destruída.
Quer edificar, então, aquele que é dele enquanto indivíduo, edificar em relação à família, e na família, no casamento, e edificar também em relação e na igreja. E toda uma obra de edificação, envolvendo sempre a dimensão comunitária, ainda que passe pelo indivíduo. E Deus pode edificar, Deus quer edificar a sua vida, meu irmão. Quer que você participe com Ele na edificação das comunidades, da família, do matrimônio, da igreja. Deus quer que você viva para construir e não destruir. Deus também não quer que você viva para assistir, mas para que você se engaje na construção. Que você não seja apenas alguém que venha aplaudir, mas que esteja participante da construção. Deus o quer vivendo para construir, não para observar, não para destruir, mas para construir. E onde você está no meio dessa semana, a mensagem da palavra de Deus é que Deus pode construir a sua vida e construir a sua vida na família, na igreja. Deus quer ver a sua edificação e você pode ser edificado. Graças a Deus por isso. Um Deus que edifica e que o chama para viver, para construir. Nós não entendemos isto muitas vezes com clareza, não prestamos atenção e perdemos a bênção de vivermos a experiência do construir. Estamos destruindo tantas vezes, porque nós não conseguimos entender essas dimensões de Deus do que é viver para construir a nós mesmos, a família, a igreja. E passamos a ser meros observadores, muitas vezes, o que é muito triste, não ajuda, e tantas vezes ajudamos a destruir. Meu irmão, minha irmã, onde você está nesta noite, na sua luta, em qualquer dimensão e aspecto, Deus pode construir. Nesta noite, Deus o chama para construir. Lá está Neemias construindo muralhas. Deixa o conforto do palácio lá na grande Babilônia, grande posição, salário, status, e vai para Jerusalém, onde ele não tinha estado ainda que ele pertencia ao povo de Israel. Vem do exílio para lá, para construir as muralhas que haviam sido destruídas. Naqueles dias, as muralhas eram fundamentais para a formação da cidade e então da comunidade. Ele vai para Jerusalém não apenas para uma obra de engenharia e arquitetura, não é uma questão só de colocar pedras e bem alinhadas, aprumadas e bonitas, e portais enormes, muitas portas à volta da cidade. Ele está preocupado com a formação, restabelecimento, resgate, a construção da comunidade de Jerusalém. O que ele está fazendo ali tem tudo a ver, é chave para a história de construção de Deus do seu povo e da sua obra de salvação, então, para construir o grande povo que haverá de habitar a nova Jerusalém, a grande cidade celestial. Começou a obra no Gênesis ainda com a promessa, mas vem passar por Abraão em Gênesis ainda, quando ele chama Abraão para abençoar através dele todas as famílias da terra e formar dele um grande povo para isto. E Deus faz isto, de Abraão vem Israel, o povo que Deus forma para revelar o seu amor e graça às nações. E depois então trazer desse povo Jesus Cristo mais tarde, grande projeto de Deus. Mas quando são exilados, derrotados pela Babilônia, por causa do seu pecado, isto poderia ser visto como caso perdido, mas Deus tem a obra de resgate. E Neemias é uma peça desta obra. A recomposição, recuperação de Jerusalém, para que a história continue. Mais tarde Jesus Cristo haverá de vir do povo de Israel. Enfim, Neemias é alguém que está entendendo a obra de Deus de construção daqueles que são dele e construção então da grande comunidade do Senhor. Isto é verdade, podemos ver bem isto, porque depois que termina esta construção, mais à frente, capítulo 7, Neemias, ele vai se dedicar aí então a ensinar ou fazer o povo conhecer novamente a palavra de Deus, o povo que estaria naquela cidade. Porque não é uma questão só de muro. Se depois a comunidade constituída não for uma comunidade do Senhor, do que adiantou os muros. O muro estabeleceu a comunidade, mas que comunidade é esta? Neemias entende, sabe que precisa ser a comunidade de Deus. Então aí está um homem
que vive para construir. Eu e você, olhando na palavra de Deus, pensando naquilo que Deus quer fazer em Jesus Cristo e na história da salvação, nas nossas vidas e através das nossas vidas, precisamos viver para construir. Onde você está no meio dessas lutas, talvez alguns conflitos, Deus quer construir, lhe dar recursos e você prevalecer sobre esse momento e encontrar a construção da sua vida particular, a sua vida enquanto comunidade do Senhor. Toda obra precisa de liderança. Neemias é um grande líder aqui. Ele está acima de todos, foi constituído governador, diz ele aqui, por 12 anos foi governador, foi nomeado. Todas aquelas regiões estão debaixo da autoridade do reino da Pérsia, e ele foi enviado e constituído como governador daquela região onde está Jerusalém. E havia outras divisões, todas as áreas, regiões dominadas, e tinham seus governadores. E são os governadores em volta que fazem oposição à reconstrução das muralhas de Jerusalém. Mas lá está ele, então, nesse trabalho. O rei apontou, mas porque Deus moveu e foi vontade de Deus. Neemias reconhece isto. E ele é um líder. Mas nós, quando pensamos em liderança, pensamos sempre em chefia, em ser chefe. Eu quero ser o líder aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: eu quero ser o chefe. Eu quero ser o que manda e os outros fazem. E nesta noite precisamos olhar para Neemias não como chefe, porque a liderança que o texto nos aponta não é, primeiramente, a liderança daquele que tem status e que é o que manda, é o mandão e que é servido por todos, mas a liderança do exemplo. Nós somos chamados para liderar pelo exemplo. Jesus falou sobre isto. Ele disse assim: olha, no mundo vocês sabem quem serve e quem é servido. O primeiro lá no mundo é servido pelos outros. Entre nós, o corpo de Cristo, a comunidade do Senhor, vai ser diferente. O primeiro é aquele que serve. É a liderança pelo exemplo. O Senhor Jesus Cristo foi o servo sofredor. E o maior líder que o mundo já conheceu. Andou entre nós de forma humilde, sofreu, mas é o grande líder. A liderança pelo exemplo. Talvez na sua casa está faltando a liderança do exemplo. Não o que manda, mas a liderança do exemplo. O seu ambiente de trabalho pode sofrer o impacto da construção do Senhor através da sua liderança pelo exemplo. Eu não sou o chefe constituído, eu não sou o que manda, mas o meu exemplo de vida que haverá de influenciar muitas pessoas. E às vezes nós deixamos marcas que nós nem sabemos e nem lembramos. Não é verdade? Anos depois alguém vai dizer: você me impactou pelo seu jeito, seu comportamento, pelas palavras que você disse. Enfim, quando fui nomeado governador deles durante 12 anos, governador, mas nós lemos depois como ele foi um líder pelo exemplo. Maridos que lideram pelo exemplo, mulheres que lideram pelo exemplo. E aí não precisamos nem conversar quem é que é o primeiro e depois quem é que está organizando, quem que fica no comando. É preciso ter essas definições também, mas quem é realmente na sua casa o líder pelo exemplo? Quem é na igreja do Senhor o líder pelo exemplo? Quem na sociedade nossa é o líder pelo exemplo? Lidere pelo exemplo. Se vamos cooperar com grandeza, vamos ter que aprender a liderar pelo exemplo. Se Deus nos colocar em posições de status, com humildade receberemos. Mas seja nessa posição ou não, onde nós estamos, vamos causar um grande impacto, vamos nos tornar líderes pelo exemplo. Vamos ser líderes dos nossos filhos pelo exemplo. Vamos liderar nossas esposas pelo exemplo. Vamos liderar nossos maridos pelo exemplo. Líderes pelo exemplo. Mas por que nós não queremos liderar pelo exemplo? Qual a dificuldade de liderar pelo exemplo? Bem, uma das coisas é que
envolve sacrifício. Há um sacrifício. Cooperar com grandeza é algo que envolve sacrifício. É preciso aceitar o sacrifício, a carga de sacrifício. E não queremos o conforto, queremos a comodidade. Cada um cuida da sua vida, eu cuido da minha, não estou nem aí com negócio de comunidade, de edificar a comunidade. Precisa de algum sacrifício para a comunidade? Eu dispenso a comunidade porque eu não quero sacrifício, eu vou pensar em mim, e se não for como eu quero, vamos arrebentar essa comunidade aqui. Aliás, estou me desligando, estou indo embora, tchau. É preciso aceitar o sacrifício. Neemias, governador. Cartas brancas, carta branca lá do grande imperador da Pérsia. Mas diz ele, não comemos nesses 12 anos, não comemos a comida destinada ao governador. Somos de alguns Neemias em Brasília. Podia comer. Quem se tornava amigo do rei, ou uma autoridade assim, regional, estava no bem bom. Tinha direito a muita coisa, muita mordomia, muito privilégio. Mas não comemos a comida destinada ao governador. Não vivemos disso. O palácio de onde eu governo não se alimenta daquilo que seria até o nosso direito. O apóstolo Paulo, pensando na construção da igreja, ele fala de como ele abriu mão de seus direitos e foi ao sacrifício em prol da igreja de Jesus Cristo. Cooperar com grandeza é preciso aceitar o sacrifício. Mas ninguém aceita o sacrifício se não tiver um coração generoso, não é verdade? É preciso ter um coração generoso, senão você não vai aceitar o sacrifício. Você vai pensar em você e não vai dar nada para ninguém, nem do seu tempo, nem do seu esforço, nem das suas emoções, nem do seu dinheiro, nada. Não sou generoso, sou ganancioso, é só para mim. Governadores, diz ele no verso 15, governadores antes de mim puseram peso sobre o povo. Houve governo ali antes dele, que oprimiu. E aqui está implícito principalmente taxas, impostos. Governadores antes de mim puseram peso sobre o povo. Mas ele completa, não agir dessa maneira. Ele rompe com o modelo até então estabelecido. Não agir desta maneira. Neemias foi uma pessoa generosa. Ele poderia continuar, o sistema já estava ali. Ele tinha direito de tirar todo o seu sustento para sustentar todo o seu esquema de vida importante. Tinha autoridade para tudo isso. Os outros já tinham feito isto. Vamos cortar impostos. Quem quer fazer isso? Ninguém, porque vai perder privilégios e posições. Neemias era um corte no orçamento, mas começou cortando pelos impostos, porque já era demais o que tinha ali. Não agir dessa maneira. Perdeu. Deixou com o povo aquilo que ele podia tirar do povo. Generosidade. Na família, em casa, há tantas formas de sermos generosos. Se é que nós vamos cooperar com grandeza, nessa liderança de exemplo, que envolve sacrifício, vai precisar haver generosidade em nossos corações. Seja generoso. Seja generoso. Talvez você precise esticar um pouquinho mais o seu tempo. Estou cansado e é preciso um pouco mais. O que precisa ser feito ali? Talvez na igreja eu preciso ser mais generoso de muitas formas. Preciso me dar um pouco mais. Não pensar só, eu quero o meu conforto, o meu lugar. Quero ter e não dar. Em casa, no casamento, na igreja. Ser generoso. No trabalho também. Você está dizendo que eu tenho que abrir mão do meu salário? Não, nem estou falando isto. Há muitas formas de você expressar generosidade àqueles que estão à sua volta e você toca o ambiente com a construção do reino de Deus.
Às vezes apenas ofertando uma mão de auxílio a alguém que está com uma tarefa ali a cumprir. Seja generoso. Mas algo que nos ajuda a caminharmos bem nessa cooperação com grandeza, em fazermos tudo isto, é não perdermos o foco da causa. Neemias não perdeu o foco da causa. Ele diz assim, no meio de tudo isto: eu mesmo me dediquei ao trabalho deste muro, verso 16. Eu mesmo me dediquei ao trabalho deste muro. Por que Neemias cooperava com grandeza, era essa liderança de exemplo, ia aos sacrifícios, generosidade? Por quê? Porque ele sabia para o que Deus o chamou e qual era a missão dele de vida. Você sabe o que Deus quer de você no seu casamento? Você sabe o que Deus quer de você na sua família, com seus filhos, com seus pais, seus irmãos? Você sabe o que Deus quer de você na igreja? A causa para a qual Deus o chamou é clara para você. Para Neemias estava focado. Por isso, cooperava com grandeza. Não é uma questão que eu estou aqui no nível mundano, eu e você numa disputa, às vezes marido e mulher na disputa, às vezes na família, parece que são competidores no comércio, no mercado, dentro da igreja às vezes, quem sabe. Não, foco na causa. Deus está formando uma grande comunidade que passa pela construção desses muros. Eu mesmo vou me dedicar a isto. É preciso se portar então como servo. Cooperar com grandeza, é preciso essa atitude de servo. Porte-se como servo. Jesus Cristo já disse, foi o grande líder servo. Liderar pelo servir. Você tem se portado como servo? O que eu preciso fazer na minha casa para que essa comunidade seja edificada e não destruída? Que sacrifício, que generosidade, que exemplo. Para que essa igreja seja construída, a obra do Senhor seja construída. Como devo servir? Porte-se como servo. Quer a construção de Deus na sua vida? Porte-se como servo. De novo, verso 16. Eu mesmo me dediquei ao trabalho deste muro. Você ouviu? Eu mesmo me dediquei. Neemias é o governador. Contrata as empreiteiras. As empreiteiras contratam os operários, o pessoal do trabalho braçal. Eles vão fazer o muro. Não, Neemias, liderança pelo exemplo, como servo, ele está carregando pedra. Pedra eu não quero carregar. Se para construir meu casamento e a família precisa carregar pedra, não conte comigo. Eu quero uma rede na varanda. Para construir a igreja você vai carregar pedra? Não, não conte comigo. Eu mesmo me dediquei ao trabalho deste muro. As mãos poderiam ficar bonitas e macias lá no palácio, com os cremes, e estavam agora arrebentadas de trabalhar na muralha. Porte-se como servo. Olha o outro com compaixão. É preciso exercer compaixão. As exigências eram demasiadas e pesavam sobre o povo. Neemias sentiu isso. O outro está sobrecarregado. O outro está estressado com seus problemas, as suas lutas, a responsabilidade que tem que enfrentar. Será que há em mim alguma empatia, alguma compaixão? Exerça compaixão. A obra de Deus é uma edificação que passa pela compaixão. Jesus Cristo foi o homem da compaixão, na verdade. Ele diz mais ainda, não compramos nenhum pedaço de terra, no verso 16. Neemias não comprou nem triplex, duplex, nem sítio, nem conta na Suíça. Estava ali para capitalizar em cima do poder. Exercia compaixão, a verdadeira compaixão. Não a compaixão do populismo, mas a verdadeira compaixão. Mas há mais aqui por detrás dessa expressão, não compramos nenhum pedaço de terra. Se lermos, vemos outras semanas, capítulo anterior, estava acontecendo uma grande opressão na terra. Porque o povo, famílias, propriedade para o seu cultivo, pequenas propriedades, estavam tendo que penhorar ou até vender para pagar dívidas. Era o grande momento do comprador.
péssimo momento para o vendedor. Quem tinha dinheiro e posição, era a hora de agora comprar muita coisa. Não sair comprando de gente que estava em dificuldades. Não fui explorar o momento, explorar meu irmão. Exerça compaixão. Neemias é um homem da compaixão. Mas o que acontece com este homem aqui? Por que tudo isto? Se nós ficarmos só falando nesses pontos, corremos o risco de ficarmos pensando numa autorreforma nossa. Mas o que acontecia com Neemias é que ele era alguém que se modelava em Deus. Ele cooperava com grandeza porque ele se modelava em Deus. Verso 15, mas por temer a Deus, não agir dessa maneira. O que mudava esse homem? O que era diferente nele? Temia a Deus, simplesmente. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção nisso. A reforma, inclusive, de uma nação acontece se houver o temor de Deus mesmo. Aqueles votos, por exemplo, que você vê muitas vezes, por amor aos meus filhos, meus netos, eu voto assim. Isso são bravatas que nada significam. Ninguém anda direito por causa de filho, neto. Você anda direito diferente porque você teme a Deus. Aí sim você vai andar direito com seus filhos, seus netos também. Não agi dessa maneira porque eu temia a Deus. Por isso ele termina sua palavra aqui, verso 19, uma palavra que para alguns de nós pode parecer que ele está negociando com Deus, mas quando nós lemos o livro todo e essa expressão, lembra-te de mim, que aparece no verso 19, aparece outras vezes, orações breves que aparecem no livro, lembra-te de mim, ó Deus. Nós vemos nas outras muito claro que ele está clamando aqui, é que Deus volte-se para ele com favor e graça dele. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. Ó Deus, enquanto eu trabalho aqui e faço isso, eu procuro fazer aquilo que eu entendo ser a obra correta. Os teus olhos de graça estejam olhando sobre mim e por mim. Um homem que se modelava em Deus, por isso cooperava com grandeza. Está presente aqui nesta noite um cooperador com grandeza? Uma cooperadora com grandeza? Ou estaria entre nós um observador? Vocês fazem, eu vou ficar de longe olhando. Ou um destruidor? Não conte comigo para sacrifício, para generosidade, para exemplo. Não conte comigo. Para construir essa comunidade, pede isso. Esse preço eu não quero. Deus faça de você, no meio dessa semana onde você está, com os seus desafios que todos nós temos, faça de você, de cada um de nós, um cooperador com grandeza. Já temos gente demais que não coopera, ou coopera de forma muito pobre, pensando em si mesmo. Não precisamos de mais ninguém assim, já tem demais. Que Deus nos modele após Ele, e cada um seja um cooperador com grandeza onde Deus o colocou. Vamos orar na presença do Senhor.